Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Como você está, Flávia Ol? Tô bem, tô na expectativa aqui porque Caetano tá fazendo 80 anos, eu vou assistir o show do Milton e muitas emoções. Estamos gravando no domingo de manhã, essa semana especialmente. Então, essa é a localização do tempo e espaço do que vocês vão ouvir, que sai na terça-feira de manhã. Dessa semana gravando um pouquinho antes. Vamos lá. Hoje a gente vai vamos começar este episódio falando sobre esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Vamos falar um pouquinho também de educação financeira, a importância desse tema para as classes e camadas populares. Vamos trazer algumas referências aqui para falar sobre esse assunto que é muito importante. Depois a gente vai falar sobre essa semana, né? As candidaturas foram confirmadas e queremos falar um pouquinho dessa representatividade, palavra que já passou até da moda, mais mulheres, candidaturas de mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas expressivas, candidaturas expressivas que foram confirmadas aí essa semana que passou. E por último, vamos falar de Jô Soares, né, que nos deixou aos 84 anos essa semana. E junto com essa passagem, um resgate imenso de momentos, entrevistas icônicas, personagens icônicos de Jô Soares. Todo mundo tem uma história, né, dele, dessa memória afetiva para contar. Nós também temos muitas memórias afetivas para contar e queremos falar um pouquinho disso. E vamos trazer umas indicações também no final desse episódio de conteúdo. Então, 147, episódio 147 do Angu de Grilo está no ar. Antes da gente começar, antes da gente entrar nos temas do episódio de hoje, eu quero dizer que este episódio do Angu de Grilo está sendo apoiado por um podcast novo, que já é um sucesso. Lançou tem 24 horas, a partir desse momento que a gente está gravando aqui no domingo, lançou tem 24 horas, já é um sucesso absoluto. É o Projeto Querino, apresentado pelo Thiago Rogério, que já foi citado muitas vezes aqui no Angu de Grilo. O Projeto Querino é produzido pela Rádio Novelo, que também excelência absoluta na produção de podcasts. Não, são selos incríveis. Ah, desculpa. Incríveis, que já foram citados aqui. Ela já está interrompendo aqui o meu espaço publicitário, porque ela está muito animada para falar do Projeto Querino. É um podcast para quem quer entender como a história, com H maiúsculo, explica o Brasil de hoje. Ele é um estudo, uma análise de como esse passado escravocrata brasileiro produziu essa sociedade em que a gente vive atualmente. São 8 episódios, já estão todos disponíveis em todos os agregadores de podcast, saiu tudo de uma vez, já dá para maratonar, não precisa esperar uma semana para ouvir o próximo, já consegue maratonar aí nessa terça-feira. Só procurar Projeto Querino e dar o play. Esse podcast é inspirado no The 1619th Project, que é aquele 1619, que a gente já citou aqui também, que foi lançado, esse projeto foi lançado em 2009 pelo New York Times. Já foi citado aqui no Angu de Grilo, porque lá em março de 2020, no fechar das cortinas da pandemia, Flávia Ol conversou com a Nicole Hannah-Jones no Festival Serrote, e a gente fez um bloco aqui do Angu. Podemos até procurar o número desse Angu que você fala sobre o 1619, deixar aqui na descrição. Então, assim, Projeto Querino é a cara do Angu de Grilo. A gente já passeou por essas histórias que são tratadas e que fazem esse mergulho aprofundado aí pelo Thiago. Conversa com tudo que a gente cita aqui, tudo que a gente fala aqui. O podcast é composto de uma equipe majoritariamente negra, idealizado e coordenado pelo Thiago, que já brilhou anteriormente com o podcast Vidas Negras, também da Rádio Novelo, um sucesso também absoluto, já muito citado aqui no Angu. Esse projeto novo é apoiado pelo Instituto Ibirapitanga, que você conhece, né, já o Thiago de outros carnavais, né, mãe? Quero saber disso. E também faz parte do Conselho do Ibirapitanga. Então, comenta rapidamente
de onde você conhece o Thiago, um pouquinho do Ibirapitanga, mas a gente vai voltar mais na frente nesse assunto. O Thiago, eu conheci a partir do jornal o Globo. Ele é um jornalista que trabalhou na coluna do Anselmo Góes, mas sempre um jornalista, um jovem negro de Minas Gerais, sempre muito interessado nessa questão da visibilidade, de contar histórias de pessoas negras, histórias com as quais ele foi se deparando ao longo do próprio amadurecimento, do próprio letramento, da própria construção de identidade racial. Então, ele fez o Negra Voz pelo Globo, que apresentava personalidades, pessoas negras relevantes. Depois ele foi tão bem sucedido que Thiago deixou o jornal e foi se dedicar a esses projetos. Ele é um grande especialista em podcasts, tem uma voz deliciosa, uma voz de veludo, que você ouve uma assim, voz, gente, com a maior satisfação. Locutor. E aí fez o Vozes Negras, que já foi um projeto com a Rádio Novelo, incrível. Eu participei de um falando de Mãe Beata, de Iemanjá. E agora, o Projeto Quirino é de uma beleza, a gente vai falar mais no final, mas foi um reencontro meu com o Thiago a partir até desse papel de conselheira do Instituto Ibirapitanga, que tem feito um trabalho importantíssimo. Ibirapitanga, ele financia projetos, estudos, em duas áreas que me interessam muito particularmente. Uma é da equidade racial e a outra é sistemas alimentares. Então, por exemplo, o Ibirapitanga também financiou a pesquisa da Rede Pensan, essa que nos revelou a quantidade de brasileiros em situação de fome e em situação de insegurança alimentar. Tem patrocinado estudos sobre política de cotas, atuações nessa área, e o projeto agora Quirino, que na origem se chamava 2222, por causa de 2222, né, 1822 e 2022, que tem uma série de iniciativas, além do Vozes Negras, um livro lindo que é a Enciclopédia Negra, que eu recomendo. Vamos deixar para a parte das recomendações. Pois é, vamos chegar lá, pelo amor de Deus, vamos chegar lá. Mas é isso, gente. O Projeto Quirino já está disponível em todos os agregadores, todas as plataformas. Mais uma canetada de Thiago Rogério e Rádio Novelo. Para nossa sorte aqui como ouvintes. Ouçam, não percam, porque já está suscitando muitos debates e também já está saindo matérias no site da Piauí, que também fazem parte desse grande projeto multimídia, que não será só podcast, também vão ter outros conteúdos. Acompanhem o Thiago nas redes sociais, acompanhem a Rádio Novelo, acompanhem o Projeto Quirino para vocês ficarem ligados em tudo que vai sair com esse selo desse grande projeto. Parabéns, muito feliz de ter o apoio desse projeto aqui nesse Angu 147. Então, vamos lá, vamos abrir nosso programa. Grande polêmica da semana, mais uma, né? Falando em canetadas, mais uma péssima canetada deste governo, que é disponibilizar um empréstimo consignado a quem tem direito e começará a receber aí novamente o Auxílio Brasil. Muito criticado por todos, né? Essa medida. Flávia Ol, essa semana aí, foi incansável em comentar e criticar essa possibilidade de empréstimo, esse endividamento para quem está basicamente ganhando auxílio para pagar comida, né, para não passar fome, para tentar não passar fome. E queria que você falasse um pouquinho disso aqui, porque a gente falou sobre a PEC, a gente falou sobre o Auxílio Brasil, mas de um viés, de uma leitura tentando entender e destrinchando essa PEC kamikaze, né, como uma medida eleitoreira nesse ano de eleição. A gente não chegou a entrar tanto em quais as medidas que tinham sido aprovadas, porque quando a gente falou, foi às vésperas, né, de ser sancionada, ainda não estava tudo 100% certo, ainda ia voltar para a discussão, e porque já estava sendo muito falado, comentado essas minúcias das medidas, então a gente passou meio direto por isso, mas agora vale comentar esse empréstimo, essa medida tenebrosa. São duas coisas, né? Porque a PEC eleitoral, PEC kamikaze, como queiram chamar, ou os apoiadores chamam de PEC das bondades, ela é aquele calhamaço de 41 bilhões e 200 milhões de reais que serão distribuídos essencialmente numa parcela extra de R$200
do Auxílio Brasil de agosto a dezembro. E repara que hoje começa o pagamento, hoje, terça-feira, 9 de agosto, começa o pagamento. Inclusive, o governo antecipou o calendário, um calendário que é divulgado sempre já no início, né, na virada do ano, com a data de pagamento de todos os benefícios ao longo do ano, e eles alteraram o calendário, anteciparam para o início de agosto, para a primeira quinzena de agosto, justamente com a intenção de causar esse impacto eleitoral. A PEC Kamikaze também inclui o auxílio aos caminhoneiros e aos taxistas, que também serão pagos a partir de agosto, e 2 parcelas já em agosto. Então são R$2.000, por exemplo, para os caminhoneiros, já a partir de agosto, justamente com essa também intenção de arregimentar esses apoios. Tem algumas pesquisas que mostram até um aumento da intenção de votos do Bolsonaro em razão da notícia disso e dessa expectativa. Uma coisa que a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas são essas métricas, né, essas pesquisas eleitorais e o impacto desse pacote nas intenções de voto do presidente da República. Mas, além disso, além dessa PEC, o governo, no início do ano, ele publicou uma medida provisória autorizando o empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil com prestações que podem alcançar até 40% do valor do benefício. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: essa medida de transformar beneficiários do Auxílio Brasil em devedores, ela já constava na medida provisória também que pôs fim ao Bolsa Família e instituiu o Auxílio Brasil em 2021. Só que justamente por envolver endividamento a um grupo social de maior vulnerabilidade e que, obviamente, essa vulnerabilidade social, ela anda de mãos dadas com falta de instrução, né, e pelo risco de esse grupo virar massa de manobra e acabar sendo vítima de superendividamento por parte de instituições financeiras mal intencionadas, ela tinha sido retirada da legislação que foi aprovada, começou em medida provisória e depois aprovada pelo Congresso Nacional, para instituir o Auxílio Brasil. O governo não se conteve, esperou terminar o ano legislativo de 2021 e reapresentou essa ideia de endividamento por meio de medida provisória no ano de 2022, nesse ano legislativo. Dessa vez, o Congresso aprovou a medida. Além do empréstimo consignado no Auxílio Brasil, também permitiu no BPC, que é o benefício de prestação continuada, que alcança idosos em situação de extrema vulnerabilidade e pessoas com deficiência. Também aumentou a proporção de endividamento para outros grupos da sociedade. O empréstimo consignado alcança trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos. Qual é a gravidade de você estender para a população mais vulnerável o empréstimo consignado? Bom, primeiro lugar é que pessoas em vulnerabilidade, elas precisam muito de assistência social e não de empréstimo bancário. Como é que funciona o empréstimo consignado? Você recebe uma determinada quantia e o risco para a instituição financeira, ele quase inexiste, porque as parcelas dos empréstimos, elas são retiradas diretamente da sua fonte de renda. Então, você já recebe o seu benefício, o seu salário, a sua pensão, a sua aposentadoria, descontado desse empréstimo consignado. Isso permite que seja cobrado um juro muito menor do que aquele empréstimo que você retira no banco e você paga, se quiser, em tese, né? E se tiver dinheiro. Eventualmente, as pessoas atrasam o pagamento de dívidas ou de contas porque fazem escolhas, por exemplo, comer, né? Mas no empréstimo consignado, isso não acontece. E o Brasil teve uma experiência muito dramática na origem dessa modalidade de pagamento, que foram os aposentados que caminharam idosos sem o letramento, sem a educação financeira e acabaram engolfados pelo superendividamento que quebrou famílias inteiras.
Muita gente também tomou empréstimo usando os idosos, porque tinha juros mais baratos, os idosos se endividavam para transferir dinheiro, emprestar dinheiro para outros membros da família, e isso levou a um superendividamento. Foi tão dramática a situação que o Procon de São Paulo produziu uma cartilha com orientações para idosos, para aposentados, para pensionistas, sobre os perigos, né, e as necessidades que precisavam ser observadas no empréstimo consignado, e houve regulamentação adicional limitando, pondo um teto para o juro cobrado dos aposentados do INSS, o que não está previsto no caso do Auxílio Brasil. Então, o que você está falando? A gente está falando objetivamente de uma família, de um beneficiário que vai ganhar R$600, que é o valor mínimo, alguns ganham mais porque depende do tamanho da família, mas o valor mínimo é de R$600, em tese, até o fim do ano, e que pode comprometer até 40% dessa renda com empréstimos. O Globo publicou uma matéria importante na quinta-feira passada, dizendo que Jair Bolsonaro já sancionou essa lei, mas a regulamentação ainda não saiu. Mesmo sem a regulamentação, várias instituições financeiras já estão pré-cadastrando beneficiários do Auxílio Brasil para receberem os empréstimos. Na época do consignado, isso também acontecia. Vários idosos, acho que todo mundo que ouve o Angu conhece alguém que soube que estava aposentado ou que a sua pensão tinha sido aprovada porque recebeu uma ligação de banco oferecendo empréstimo consignado. As pessoas tinham acesso aos cadastros antes mesmo, as instituições tinham acesso aos cadastros antes mesmo que os beneficiários, que os aposentados soubessem que tinha aposentadoria aprovada. O Rafael tem relatado isso porque ele tem celular em conta família com a minha sogra, que saiu a aposentadoria dela, e o Rafael, por isso, começou a receber. Todo dia ele fala que ele recebe umas 10 mensagens, ou pelo WhatsApp ou pelo SMS, de oferta de consignado, porque o celular dele tá no nome, né, no nome da mãe, e ele tá sendo E foi assim, imediatamente depois que saiu a aposentadoria, ele começou a ser bombardeado com mensagem. Você tem um consignado aprovado de até R$60 mil aqui no banco aqui da esquina. E assim, chuva de mensagem, uma coisa impressionante. Pois é, então tá aí, não tô mentindo, né? Um caso concreto aqui na família, né? E de pessoas com formação superior. Então veja como é que é frágil esse nosso sistema de proteção de dados e de orientação sobre educação financeira. Agora, imagina isso com a população em situação de extrema vulnerabilidade, que está recebendo 400 e vai receber R$600, basicamente para saciar as necessidades de alimentação, né? Necessidades nem completas, né? Sobre isso. Já tem instituição pré-cadastrando os beneficiários do Auxílio Brasil para receber esses empréstimos, oferecendo empréstimos de até R$2.000, com pagamento dessas prestações de R$160 a R$200 em média. 160, se o benefício de 400, você pode descontar 160. Então, significa que, a partir do recebimento, de fechamento de uma operação de empréstimo consignado, quem recebia 400 passa a receber 240. O prazo, eu acho que é até de 2 anos, de pagamento, com juros que chegam a 5% ao mês, quase 80% ao ano. Não, é um negócio absurdo. Muito revoltante. E isso, assim, a pessoa vai receber 2.000 hoje e depois vai passar a receber 240. Ou se forem R$600, vai ter descontado 240 e, portanto, vai receber 360. Assim, é um negócio muito cruel, porque, obviamente, essas pessoas vão ficar em situação de mais vulnerabilidade e nas mãos de instituições que estão cobrando juros extorsivos. Pra vocês terem uma ideia, a taxa limite máxima para aposentados do INSS é pouco acima de 2% ao mês, que já é uma taxa alta, mas que é menos da metade do que tem instituição cobrando do Auxílio Brasil. A Letícia Bartolo, que é uma
uma especialista em políticas sociais, uma das grandes conhecedoras, né, do Bolsa Família, da gênese, né, da arquitetura de política social, ela chama atenção para o perigo disso também porque o Auxílio Brasil, diferentemente de uma aposentadoria, não é um benefício firme. Você pode, por exemplo, perder o acesso ao benefício se não cumprir condicionalidades, que hoje até não estão sendo verificadas, mas o horizonte é de que elas sejam. Por exemplo, se você tem como contrapartida vacina, frequência da criança na escola, se isso volta a ser verificado e você não cumpre, você pode perder o direito ao benefício. E aí paga como o empréstimo? O tamanho da variação na composição da família. Eventualmente, desatualização cadastral que suspende o pagamento por algum motivo. Então, assim, por exemplo, essa flutuação que o governo Bolsonaro impôs, e ora é 300, ora é 600, ora é 400, agora é 600 de novo, também isso influencia, né? É um benefício variável que pode lançar essas pessoas em situação de mais dificuldade pelo endividamento inadvertido. Então, são vários os motivos que têm levado os especialistas sérios, né, em política pública a apontar o caráter eleitoreiro dessa medida, né, e o risco de fragilização de pessoas ainda mais vulneráveis. Eu até usei, quando soube da aprovação desse projeto, e detalhe, foi proposto pelo governo, mas aprovado por Câmara e Senado. Eu chamei de a nova servidão por dívida, né? Servidão por dívida é uma das dimensões do trabalho em condições análogas à escravidão. Não envolve trabalho, mas envolve uma dependência financeira dessas pessoas, dessas famílias em situação de vulnerabilidade a instituições financeiras. O negócio é tão descarado que, no fim de semana, foram publicadas reportagens, acho que foi também o Globo que publicou, dizendo que grandes bancos brasileiros, os bancões, não vão aderir, tirando a Caixa, né? E a Caixa tem operado nessa direção, né, da bancarização dos vulneráveis, mas os grandes bancos brasileiros não estão aderindo e não vão aderir ao empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil por razões éticas, morais e éticas. Eu não acredito tanto nessa razão ética. Banco com ética? Pois é, mas é Obrigado. Que realmente é um descaramento não, pra extremo, você ver que né? ponto chegamos. Esse modelo, essa modalidade de empréstimos. Mas tem gente que chamou atenção, e eu acredito também nisso, que não é só por ética. É porque essa vulnerabilidade pode levar a uma inadimplência e a um provisionamento, a uma necessidade de provisionamento. Então, assim, talvez seja um dinheiro que nem compense, seja do ponto de vista moral, reputacional, mas até do ponto de vista financeiro. Porque, na verdade, o governo vai estar transferindo para os bancos o dinheiro dos miseráveis. É disso que você está falando, porque se o banco vai recolher direto da fonte o valor dos empréstimos, significa que o orçamento da política social, parte do orçamento da política social, vai ser transferido para bancos, para as instituições financeiras e não para as famílias em situação de vulnerabilidade. E vai muita gente cair, porque obviamente, se você está numa situação de extrema pobreza e vem uma instituição e te diz que você pode receber R$2.000 hoje, além dos 600 que você já receberia, então num mês você tem uma bolada de R$2.600 e depois você vai pagando, a perder de vista 160 por mês, é óbvio que as pessoas tendem, né, a achar isso uma grande oportunidade. Aí é o que eu queria entrar com o assunto educação financeira. Já tem algum tempo que eu tenho acompanhado. A gente vira e mexe cita aqui Nath Finanças. A gente já citou aqui a Gabriela no Front Empoderamento, que também fala de educação financeira. Frequentemente eu tenho acompanhado esse trabalho de educação financeira para as classes C, D e E, né, focado nesse público que elas duas fazem, sendo extremamente atacado, não só pela direita, né, por esses coaches financeiros, por esses grandes investidores ou por esses grandes youtubers de investimento, não só pela direita, que critica a forma, como é que eu vou dizer, gente? Talvez básica demais, talvez muito
que elas têm um foco muito do dia a dia, pouco de investimento, né? E muito de como quitar suas dívidas, como você dá conta do seu dinheiro, como você A gestão do enxergar orçamento doméstico, né? Exatamente, isso aí. E essa galera tem uma visão, nossa, de investimento, de não sei o quê, e também critica e persegue elas por esse viés do orçamento doméstico, das contas domésticas. Mas esse tipo de trabalho, a Nath também, é muito atacada por pessoas progressistas que se dizem de esquerda por dizer que você está querendo ensinar as pessoas que ganham um salário mínimo a economizar. Isso é coisa de neoliberal. É impossível economizar dinheiro ganhando um salário mínimo. Isso não existe. E o trabalho também não é sobre isso. Então, tem uma distorção muito grande do que é um trabalho de educação financeira. Isso, eu não estou dizendo que o trabalho dessas pessoas não seja passível de crítica, gente. Todo trabalho é passível de crítica. Mas eu acho que a gente está num momento que existe uma distorção muito grande do que é esse trabalho de educação financeira da base, das pessoas que ganham realmente pouco, das pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de educação, de formação, de controle de gastos, de compreensão do orçamento doméstico, de gestão do próprio dinheiro. O que isso significa na prática? E aí, o Orlando Calheiros, que a gente já citou aqui, ele é apresentador do Benzina, um podcast, ele é doutor em antropologia social, e o Twitter dele é anarcofino, e ele fez uma thread essa semana muito interessante, que eu acho que ele conseguiu traduzir esse sentimento estranho que eu já tenho sentido há um tempo quando esse assunto, educação financeira, reaparece, sendo criticado também pelos progressistas. E ele começa a thread, eu vou deixar aqui o link na nossa sinopse para vocês lerem na íntegra, e ele começa falando que o debate sobre educação financeira está para a esquerda, ou pelo menos para uma parcela da esquerda, como o debate de educação sexual está pela direita. Ele fala que a educação financeira pode ser tratado na esfera de promoção e na produção de consciência de classe, disputando esse imaginário, e que por meio da educação financeira a gente pode verdadeiramente instaurar uma revolta popular, mas que esse ainda é um campo onde a esquerda derrapa e interdita o debate, acreditando que ele se reduz ao aprenda como investir em bitcoins. E, enquanto isso, a direita vai jogando sem marcação. E aí ele fala que milhões de brasileiros entram no YouTube diariamente para aprender a gerir suas finanças e como fazer o pouco dinheiro que recebe render, mas que esses tipos de vídeo nessas plataformas, a grande maioria, ainda direciona essas pessoas para um tipo de conteúdo, que é isso que ele fala, né? Conheço gente que ganha pouco mais de um salário mínimo que pegou empréstimo consignado para investir em Bitcoin. Obviamente se ferrou duplamente e vai amargar uma dívida de anos. Ele até cita, né, essa máquina de endividamento que esses investidores, esses consultores financeiros, esses youtubers fazem as pessoas que têm pouquíssimo dinheiro acreditar em day trade, em investir dinheiro na bolsa, em investimento variável, né, em renda variável. Como isso é muito sensível, e esse é um tipo de investimento que é muito difícil de você fazer corretamente e com o mínimo de risco possível, quando você não tem quase nenhuma educação financeira, né? Quando você tem pouquíssima pesquisa sobre isso, como isso acaba virando uma máquina de endividamento para quem não teve educação financeira, para quem não aprendeu a fazer gestão de finanças, para quem não entende de economia, de macroeconomia, porque isso tudo está envolvido, né, dentro dessas operações financeiras. E aí ele fala, essa máquina de endividamento agora está atingindo cada vez os mais pobres e as pessoas que vão receber o Auxílio Brasil. E como é que a esquerda falha em acreditar, em interditar o debate sobre educação financeira. E ele fala, lançando mão desse... Como é que é a expressão que ele usa que é maravilhosa? Peraí que eu vou achar. O pobre metafórico. Sempre aciona o pobre metafórico para interditar o debate, que é essa pessoa que vai, se a gente começar a falar de educação financeira, vai pegar todo o seu dinheiro e investir em Bitcoin. Como se interditar o debate não fizesse com que essas pessoas fossem procurar esses conteúdos e caíssem nessa falácia, né? Que caíssem nesses conselhos que não são feitos para pessoas que ganham pouquíssimo dinheiro e estão tentando só sobreviver. A gente conhece pessoalmente pessoas
pobres da classe C, D e E que caíram em golpe mesmo, golpe de empresa de criptomoeda que prometia lucros de 10% ao mês. E as pessoas, por não terem nenhum conhecimento de que isso é praticamente impossível, né, garantir esse retorno, caíram nesse golpe, perderam as economias de uma vida com essas empresas que depois sumiram, né, e sumiram com o dinheiro de todo mundo. Então, eu acho que educação financeira tem um papel de proteger essas pessoas, que é o que o Orlando fala, que ele fala aqui, que é impressionante a vulnerabilidade da população aos assédios do capitalismo financeiro e a essas falsas promessas do capitalismo. E como isso nunca é tratado nessa esfera, como esse debate sempre é interditado nessa esfera da educação financeira, que vai muito além de você aprender, botar no papel os seus gastos mensais, ou você aprender que poupança hoje em dia não vale mais tão a pena para você guardar o seu dinheiro porque desvaloriza na inflação. É um debate que é muito maior do que isso e acaba tendo um reducionismo muito grande. E quando ele fala de que, por meio da educação financeira, a gente poderia verdadeiramente instaurar uma revolta popular, é porque assim, gente, se você ganha um salário mínimo e você aprende que você deveria botar no papel os seus gastos mensais, então vamos ter aqui um controle financeiro, uma gestão da economia doméstica, todo o dinheiro que a gente gastar, a gente vai botar no papel, que é o básico, né, que todo mundo deveria aprender. E a gente não aprende, né? Nem com a família, nem na escola, nem em momento nenhum da nossa vida a gente aprende a fazer esse controle, tabelar de qualquer forma que seja, nem que seja num caderninho, esses gastos. Se você tá vendo que em um mês você gastou R$200 de comida, no outro você comprou a mesma coisa, gastou 300, e dali a 6 meses o seu gasto de comida virou R$800, e você não sabe, e você percebe que você continua comprando a mesma quantidade de comida e gastando triplo, olha o potencial que isso pode ter de uma tomada de consciência de classe popular e quanto isso pode contribuir para uma revolta, uma consciência popular e eventualmente os rumos de uma eleição, de manifestação, de protesto. Né? A gente está em ano eleitoral. E quem tem algum tipo de educação financeira e faz algum tipo de gestão financeira, sabe que em um ano o nosso gasto de supermercado aumentou pelo menos em 1/3, para não dizer dobrou. Aumentou pelo menos em 1/3. A gente comprava 1 quilo de peito de frango, 3 anos atrás, por R$9. Agora custa 20. Então, assim, quem passa batido, quem não tem esse tipo de educação, quem não aprendeu, né, isso em nenhum momento da vida, o dinheiro está indo embora e a gente não sabe como é que nomeia isso. O que isso significa? Eu compro a mesma quantidade de comida que eu comprava há 3 anos atrás e agora o meu salário inteiro vai em comida e eu não consigo pagar mais nada com esse salário. Isso não é um problema? A gente não saber nomear isso não é um problema? A gente não saber a que se atribui esse aumento do gasto em comida? E eu não tô nem entrando assim, na inflação do aluguel, na inflação do não sei o quê. Sabe, não tô nem entrando nessa, tô falando da comida, que é o ponto central. A fome é sempre o ponto central. É sempre a urgência, a maior urgência. O grosso da nossa população não consegue ter essa percepção, fazer essa distinção com a clareza que seria necessária para a gente aumentar, engrossar essa consciência de classe, para a gente engrossar essa percepção negativa, e real e negativa, sobre a economia, que a gente tanto fala aqui. Então, a educação financeira é muito maior do que a gente vê esses coaches na internet falando, como você criar uma poupança para o seu filho se aposentar com 18 anos. A cada 15 dias você guarda R$500. Eu já vi isso. Outro dia eu vi um vídeo desse, que era um cara falando, vou aposentar meu filho com 18 anos, a cada 15 dias eu boto R$500 numa poupança pra ele. Me dá vontade de matar uma pessoa dessa. Nesse Brasil que a gente vive, tinha que bloquear essa pessoa na rede. Essa pessoa devia ser proibida de postar esse tipo de coisa. Mas tem gente postando. E muita gente acredita que isso é educação financeira, que esse é o conteúdo de educação financeira, que quando a gente quer debater de forma progressista, com consciência, né, de classe, de raça, de todas as estratificações sociais da nossa sociedade, é isso que a gente quer falar. Como é que economiza o seu um salário mínimo num país que a inflação é desse tamanho. E não é isso, né? É o que o Rolando fala, é uma ferramenta
muito importante para proteger a população mais pobre de cair em golpe financeiro, de cair nessas armadilhas do endividamento, e também uma ferramenta muito importante de percepção da inflação, dos gastos, da economia do Brasil e de tomada de consciência de classe. E a gente continua jogando essa oportunidade desse uso da educação financeira fora, o que é uma pena, né? Porque é isso que a gente vai ver, né? O desespero das pessoas, claro. É claro que muita gente vai se endividar com esse consignado do Auxílio Brasil. Isso vai ser uma catástrofe. Isso vai ser uma catástrofe. Com certeza. E as coisas mais loucas acontecem. Essa semana eu compartilhei lá no Twitter as blogueiras, várias influenciadoras, ex-BBBs enormes, fazendo propaganda de um cidadão que você se inscreve. Você recebe Auxílio Brasil, você agora vai ter direito ao empréstimo. Se inscreva na lista de fulano de tal, porque aí você vai ter acesso mais rápido a esse consignado. Cara, isso assim, tem cheiro, cara, cor, todos os elementos de golpe de dinheiro, de picaretagem, entendeu? E as pessoas vão cair nisso, porque tá todo mundo desesperado e é todo mundo ignorante nesse assunto. E isso é muito preocupante. É óbvio que assim, a gente não pode terceirizar, culpar a vítima, terceirizar a culpa. A culpa é da população que não se informa, a culpa é da população que não... Como é que não percebe que é golpe? Cara, as pessoas estão em desespero. As pessoas são ignorantes, elas nunca foram ensinadas a isso, em nenhum momento, em nenhuma etapa da vida, e estão desesperadas para comer. Então, não é só papel da vítima perceber que está caindo num golpe financeiro, que está caindo numa armadilha. Porque essas armadilhas são muito bem projetadas para enganar as pessoas, para iludir as pessoas. Especialmente nesse momento de país em que todo mundo, que o dinheiro de ninguém vale alguma coisa, o dinheiro de todo mundo não vale nada. E é isso, assim, eu acho que a gente tinha que ter um outro olhar para esse tema da educação financeira. Sair desse senso comum de que esse papo vai girar sempre em torno de como economizar o seu dinheiro. Entender que esse papo pode girar em torno de um empoderamento, mas de uma clareza sobre a economia, sobre o cenário político, sobre o cenário econômico e proteger as pessoas de tomar golpe, atrás de golpe. Das instituições, né, públicas, das instituições federativas e dessas picaretas também, dessas empresas que somem com o dinheiro do povo. E fundamentalmente, as pessoas em vulnerabilidade social, elas precisam de assistência. Tem alguns comentários que eu li no Twitter falando da experiência do microcrédito e do Muhammad Yunus em Bangladesh, quando ele criou o Grameen Bank, que é uma estrutura... Ele, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, não foi nem de economia. Eu vou até confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que foi o Prêmio Nobel da Paz. O Yunus, ele criou, de fato, uma estrutura de financiar de microcrédito para, principalmente, mulheres empreendedoras da paz. Prêmio Nobel da Paz de 2006. A gente já citou ele aqui, ele que é o criador do conceito de ficção social também, que vira e mexe, eu cito. Ele é perfeito. Então, mas o modelo do microcrédito do Grameen Bank, que até chegou a ser implementado aqui no Brasil em experiências no Banco do Nordeste, eu nem sei se ainda existe. Eram experiências comunitárias. Então, assim, não era somente faz um cadastro aqui numa instituição, leva R$2.000 e faz. Ele alcançava mulheres em situação de extrema vulnerabilidade social, em Bangladesh, um dos países com menor IDH do mundo, mas mulheres empreendedoras. Então, assim, e que eventualmente precisavam de um pouco de dinheiro para viabilizar atividades que elas conheciam, já tinham experiência e iam alavancar. Vou dar um exemplo assim, bem simplório, mas é tipo a pipoqueira que não tem o dinheiro para comprar o milho, o óleo, o sal. Então, assim, eventualmente eram quantias muito pequenas, algumas nem eram assim. Não tinha essa taxa de juro, não estava relacionado a consumo, estava relacionado a investimento produtivo. E o controle era feito a partir de grupos da comunidade. Então, assim, não era eu vou lá no banco e saco os meus R$2.000 e vou fazer o que quiser. Eu estava inserida num grupo de, imagina, 10, 20 outras mulheres empreendedoras. O empréstimo era dado
nessa estrutura, e o controle era muito ancorado nesse grupo. Então, repara que não é uma relação de microcrédito ancorada na necessidade de consumo pela vulnerabilidade, pela falta de dinheiro para comer, para pagar as contas. Tinha a ver com o financiamento a uma atividade produtiva de baixa intensidade de capital. E numa rede de proteção, porque se uma não pagava, a outra complementava. Então, assim, eram células, né? Eram conjuntos de células, e não células isoladas individualmente, com algum acompanhamento. Essa é uma diferença fundamental de um microcrédito orientado ao empoderamento e à autonomia. O modelo que a gente está sendo apresentado aqui é um modelo de aumentar a dependência financeira de pessoas que já estão em situação de intensa vulnerabilidade em razão de uma crise de queda de renda, de um mercado de trabalho cada vez mais precarizado e informal, dessa situação de imensa vulnerabilidade social. Então... É isso? É isso. Falamos, né? Então vamos para o nosso próximo bloco. Pelo amor de Deus, que a gente já estouramos o nosso tempo. Bom, nesse nosso segundo bloco, a gente quer falar um pouco das candidaturas que foram confirmadas e o que apareceu aí de interessante. Flávia Al vai entrar nas especificidades, mas nós temos candidaturas. A primeira, estamos com a bola de poder eleger a primeira deputada, a primeira pessoa trans como deputada federal. Nós temos candidaturas de mulheres trans a deputada federal, então seria a primeira vez. Nós temos Sônia Guajajara, também candidata a deputada federal. Não será a primeira deputada federal indígena, porque nós tivemos Joênia Wapichana, eleita em 2018 por Roraima, mas Sônia Guajajara, que é, enfim, famosa, um expoente, né, da luta indígena na política, também candidata a deputada federal. Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente em 2018, né, na candidatura do Guilherme Boulos, e que foi esse ano incluída nas 100 personalidades globais mais influentes da revista, acho que é da revista Time, né? Foi a única brasileira, a única pessoa do Brasil incluída na lista desse ano. Então, uma relevância reconhecida, né? Nesse momento em que o protagonismo e a atuação dos povos indígenas brasileiros ganha muito reconhecimento internacional. Nós temos duas iniciativas, que é o Estamos Prontas, que é uma parceria do Instituto Marielle Franco e do Mulheres Negras Decidem, na formação de 27 candidatas, e o Quilombos nos parlamentos, também da Coalizão Negra por Direitos. Queria que você falasse um pouco desses dois. Pois é. Essa semana, ao longo dessa semana, nós vamos, com certeza, aprofundar, ser apresentados a estudos, aos números, né, às métricas mais precisas sobre o que está acontecendo na tentativa de construir mais representatividade, principalmente nas eleições parlamentares. O Angu está um pouco antecipando isso de uma forma meio empírica, né? Normal para nós. Não, é porque assim, a formalização das candidaturas, dos registros pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está acontecendo nesse fim de semana. A gente já viu aí ao longo do sábado a formalização de chapas dos candidatos a presidente, candidatos e candidatas, com valor de patrimônio. E aí, as organizações que se ocupam disso, a Agência Patrícia Galvão, no caso de gênero, a Gênero e Número, revista que também tem uma área de dados muito importante, que faz essa compilação, as próprias organizações indígenas, a Articulação dos Povos Indígenas, a CONAC com as quilombolas, a ANTRA, com a pessoas trans, eles vão mapeando e identificando. Mas tem um termômetrozinho que já dá para a gente usar como medida. E a Isabela começou falando da questão das pessoas trans e me chamou a atenção, em particular, porque tem pelo menos 3 candidatas que tiveram votações competitivas em eleições anteriores e que, nesse 2022,
resolveram tentar candidatura à Câmara dos Deputados, à Câmara Federal. Então, concretamente uma expectativa de o Brasil ter sua primeira pessoa trans deputada federal. E aí eu estou falando especificamente de 3 nomes que já têm bastante projeção no debate político, que são a vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabert. Ela foi a mais votada em 2020, né, na eleição municipal. Em 2018, ela já tinha tido uma votação expressiva para uma candidatura ao Senado. Ela se candidatou ao Senado, ela não foi eleita, mas ela teve uma votação que chamou atenção e que a tornou, 2 anos depois, a vereadora mais votada lá em Minas e uma das mais votadas do Brasil, se não foi a mais votada. E aí a Duda é candidata, ela é do PDT, ela é candidata a deputada federal nessa legislatura por Minas Gerais. As outras são a Érica Hilton, vereadora em São Paulo, também uma das mais votadas da eleição 2020, e a Érica Malunguinho, que é deputada estadual em São Paulo e que dessa vez será candidata a deputada federal. As 2 são do PSOL, lá em São Paulo. E acho que são 3 candidatas, teremos outras e citaremos outras aqui no Angu. Mas essas são 3 candidatas que me parecem que têm chances assim, concretas, né, em razão de votações que tiveram anteriormente e de uma sensibilidade maior do eleitorado em relação a esses nomes e a todo o debate sobre representatividade, sobre uma diversidade maior no parlamento. Então, são candidaturas que eu quero observar, essas das pessoas trans, que a ANTRA certamente vai mapear. E a gente teve, na sexta-feira, a Isabela chegou a divulgar nas redes, e eu mencionei na minha coluna no jornal, o Encontro Nacional do Projeto Estamos Prontas, que foi uma iniciativa do Instituto Marielle Franco e do Movimento Mulheres Negras Decidem, que reuniu num evento aqui no Rio as 27 candidatas a deputadas estaduais que foram alavancadas, que receberam essa formação, essa iniciação política do projeto Estamos Prontas. É uma atuação em rede, são candidaturas individuais ou parte de candidaturas coletivas em todas as unidades da federação para compor e tentar aumentar a diversidade, a representatividade nas assembleias legislativas. Essas candidatas, elas lançaram uma carta com eixos programáticos, mulheres negras, né, pessoas trans também negras, e estão cobrando um comprometimento de candidaturas, em particular do candidato petista, Lula, que está na frente nas pesquisas, com políticas de justiça social, de igualdade racial, de equidade de gênero. Então, acho que vale a pena dar uma olhada em quem são essas pessoas, quem são essas mulheres, que são candidatas às assembleias legislativas em cada uma das unidades da federação. Temos o projeto Atenda, né, que tem uma série de também candidaturas femininas, negras, indígenas, trans, Brasil afora, que são as atendidas pela Tenda. A coordenação é da Laura Astrolábio, que, aliás, lançou recentemente o primeiro livro dela, que já está com a primeira edição esgotada, mas acho que vale a pena ficar de olho aí, porque vem edições novas. Vencer na Vida como Ideologia, Meritocracia, Heroísmo e Ações Afirmativas. Eu recebi, ainda vou ler, quero agradecer a Laura por ter mandado, mas acho que vale a pena também dar uma olhada no escopo, no conjunto de candidaturas femininas apoiadas, atendidas, assistidas pela Atenda. E o Quilombo do Parlamento, que são as candidaturas ligadas à Coalizão Negra por Direitos. Aí homens e mulheres, Brasil todo, teve um lançamento importante no mês passado, em São Paulo, em que todas essas candidaturas se reuniam. Acho que são 100, né? Não sei se são 50 ou 100, peraí. Que a gente comentou? 100. Foram 100 pré-candidaturas. O Quilombo do Parlamento, que são as 100 candidaturas. Na verdade, já está em 120, tá? Porque ele foi lançado com 100. Porque o lançamento foi com 100 lá no início. A gente comentou aqui que teve esse evento em São Paulo que reuniu essas 100 pré-candidaturas.
A gente falou Exatamente. aqui no Angu também. Então, são 120 lideranças negras comprometidas com a agenda da coalizão, uma centena de pré-candidaturas às assembleias legislativas e às câmaras distritais em vários estados. Então, candidatos a deputados estaduais e federais em todos os estados brasileiros. Multipartidária, claro que tem mais representação do campo da esquerda e da centro-esquerda, mas também são iniciativas. E isso, gente, esse esforço é algo digno de nota, né? No caso dos indígenas, teve o acampamento Terra Livre, desde abril, né? Essas iniciativas do acampamento, essas que reúnem representantes de aldeias, de comunidades indígenas, de povos indígenas, para pressionar o Congresso nas agendas de interesse desse grupo populacional, mas também ali um esforço de apresentação e de construção de representatividade e visibilidade em candidaturas indígenas. Em 2018, já houve um número muito expressivo de pessoas indígenas, de candidaturas indígenas ao parlamento, né, aos parlamentos, às câmaras legislativas. 2020 também. 2018 conseguiu se eleger a primeira deputada, que foi a Joênia, que a Isabela já mencionou. Antes disso, só tinha tido o deputado Mário Juruna, também do PDT. E agora também há essa expectativa de um número recorde de candidaturas indígenas e que espera-se, né, com a possibilidade de eleição concreta, não só de candidatura. Isso porque também a gente tem uma legislação que está tentando privilegiar ou destinar um pedaço, né, 30% aí do orçamento para essas candidaturas, principalmente candidaturas de mulheres, mas também candidaturas de negros, e fica evidente o quanto esses grupos eles são desassistidos ou não atendidos do ponto de vista do financiamento das candidaturas e da própria dificuldade de visibilidade. Então, acho que vale a pena, a gente tem falado isso sempre aqui, né? Mas vale a pena repetir essa necessidade de pesquisa, de apoio, de observação, de acompanhamento desses números, desses nomes, desses projetos. É isso, acho que agora é o momento, agora não tem mais desculpa para a gente não sentar e pesquisar e escolher quais serão nossos candidatos, escolher quais são as nossas agendas prioritárias e, a partir disso, baixar programa de governo, ver nas redes sociais, ver quais são as propostas em relação ao que são as nossas agendas prioritárias. Para mim, é questão racial, é negritude e é maternidade. Em primeiro lugar, é maternidade nesse momento. Então, meus candidatos serão escolhidos, né? Meus candidatos do Legislativo serão escolhidos a partir dessa agenda. E na falta de opção, vocês vão me ver, dentro das opções de candidatura, vocês me verão questionando os candidatos disponíveis, as opções de candidatos com mais visibilidade, com mais projeção de ganhar. E se não tiver agenda de maternidade, de parentalidade dentro do programa de governo, estarei lá cobrando nas redes sociais, que agora são os canais principais, né, de divulgação e de corrida eleitoral. Eu acho que é o momento da gente escolher nossas agendas, direito da população LGBT, direito da população trans, população de rua, assistência social para a população de rua, anti-abolicionismo penal, jovem negro vivo, maternidade, enfim. Escolha suas batalhas e procure os seus candidatos de acordo com isso. Esse é o momento da gente sentar e estudar, fazer essa busca, fazer essa procura e, a partir das nossas pesquisas, conversar, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Já escolheu o seu deputado? Já escolheu quem você vai votar? Quem vai ser a sua opção de governador? Você leu o plano de governo? A gente tem esse acesso, né? Eu falo muito disso aqui. Nós estamos numa camada da população que tem esse tipo de instrução, esse tipo de acesso a essa possibilidade de pesquisar, de ler, de entender e de divulgar, de influenciar, no melhor dos sentidos, a população, quem está ao nosso redor, nos nossos ciclos. Então, é hora de colocar em prática o que a gente tem falado aqui tanto, né, nos últimos anos. Vamos para o nosso derradeiro bloco? Vamos. Bom, vamos começar esse bloco. Esse bloco vai ser um memorial, né, nossa homenagem
a Jô Soares e também indicação aí de conteúdos. Flávia quer falar mais do Projeto Quirino. Queria dizer que essa fala aqui do Projeto Quirino não faz parte do nosso combinado do apoio da publicidade nesse podcast. Isso aqui é absolutamente orgânico e surgiu pra gente falar mais desse projeto mesmo que a gente tá adorando. Flávia já está no 5º episódio. O negócio lançou ontem, ela já está maratonando e quer falar mais sobre isso. Mas vamos abrir falando do Jô. Gente, eu fui uma criança que cresci, uma criança notívaga. Como todas as crianças notívagas, Jô Soares fez parte, né? Aliás, nascido no mesmo dia, nasci dia 16 de janeiro, assim como Jô Soares. Nós somos capricornianos do mesmo dia. As coincidências ou as interseções do Jô com a nossa vida, com a nossa família, envolvem, inclusive, a Isabela ter nascido no mesmo dia que ele. No mesmo dia. E assim, como criança notívaga, que ia dormir 2, 3 horas da manhã, né, que estudava de tarde durante boa parte da minha vida, o Jô Soares fazia parte da nossa noite, né? Sempre fez parte da nossa noite. E eu até tinha eu fiquei me lembrando disso, que eu tinha uma sensação que era assim, eu tinha que dormir já vendo um pedaço do Jô, mas antes de acabar o Jô, porque se eu fosse dormir depois de acabar o Jô, já era muito tarde. Então meu negócio era dormir ali mais ou menos na metade, antes de acabar. E eu lembro que quando acabava eu falava, meu Deus, já tava muito tarde, porque depois do Jô já era o Corujão, né? Então já, meu Deus, já tava muito tarde, não sei o que, pra dormir. Mas esse começo, o primeiro bloco do Jô, a risada do Bira, né? Eu fiquei vendo as entrevistas que as pessoas foram compartilhando ao longo dessa semana, e a risada do Bira no fundo. Gente, isso faz muito parte. Fez muito parte da minha infância, fez muito parte da minha vida, né? Todo mundo tinha esse negócio de, o que eu vou falar quando for entrevistado pelo Jô um dia na vida? Acho que todo mundo já ensaiou o que seria sentar ali no sofá com o Jô, e a minha memória é muito desse lugar, das entrevistas do programa do Jô. Pra mim foi algo que eu, né, nasci em 96, então pra mim ficou muito marcado essa parte da carreira dele. E a minha mãe até lembrou no Twitter que quando eu era criança eu ganhei um ursinho de pelúcia do meu padrinho que rezava o Pai Nosso. Era aqueles ursinhos pra ensinar a rezar o Pai Nosso. Um Teddy Bear de joelho. E aí eu ouvia o Pai Nosso, só que eu não entendia nada. E aí eu criei a minha própria versão do Pai Nosso, que era venha a nós o cachorrinho, Jô Soares as nossas ofensas. E eu rezava assim o Pai Nosso no auge dos meus, 5 anos, 6 anos. Então é uma memória que fez muito parte, uma pessoa que fez muito parte da minha infância, que foi muito importante, eu acho, para todo mundo, né? Para o Brasil, tá muito nessa nossa memória afetiva. Especialmente de quem acompanhou a carreira dele antes do programa do Jô, né? Como humorista, os personagens que ele fez, super críticos. E aí queria que você falasse dessa carreira anterior ao programa do Jô. Pois é, porque, veja, na sexta-feira, né, 5 de agosto, eu acordei e ao olhar o celular, acordei 7 horas, porque eu tinha um compromisso cedo, e soube da notícia da morte do Jô. Eu não sabia que ele estava internado, foi uma surpresa, acho que para todo mundo, né? Não tinha uma coisa assim, Jô tá internado, a gente não teve não circulou essa informação, nem do ponto de vista privado. Então, foi um choque. O Brasil, acho que amanheceu de luto, porque o Jô Total. Era uma figura que sempre existiu. E a sensação que se tinha de que ele sempre existiria. Para para inúmeras gerações, né? Dos 8 aos 80 anos. Eu cresci assistindo o Jô humorista, o Viva o Gordo. Foi um programa muito marcante, que passava às segundas-feiras. E assim, todo mundo assistia rigorosamente. Você imagina... anos 80, não tinha internet, streaming, era basicamente televisão aberta, e o Jô o Jô e as novelas eram instituições nacionais. O Chico Anísio também, né? Mas o Chico Anísio morreu há mais tempo e teve uma carreira essencialmente ligada ao humor, né? A essa produção audiovisual. Em 1988, o Jô larga a TV Globo para assumir no SBT, no canal do Silvio Santos, concorrente, um talk show, um programa de entrevista, que era nos moldes de programas de entrevistas, talk shows que já existiam na TV americana, mas aos quais os brasileiros não tinham, obviamente, acesso, e que foi revolucionário. Tinha música,
né? Tinha o Jô, em grande forma, com sua inteligência, sua ironia, seu conjunto de conhecimentos a serviço dessas conversas e com uma disposição de levar todo mundo, né? Gente comum. Não era só, obviamente, eram, sobretudo, artistas, grandes artistas, mas, eventualmente, também jovens artistas, jovens talentos, mas gente do povo, assim, tinha, sei lá, o vendedor de amendoim, né? Todo mundo podia ir no Jô. Eu recebi aqui no meu WhatsApp, por exemplo, o Tião Santos, né? Que era da cooperativa de catadores, né? Hoje de catadores de material reciclado, né? Dessa indústria de reciclado, lá de Gramacho, mas era um jovem menino do lixão, né? Que foi descoberto a partir do documentário Lixo Extraordinário do... Meu Deus! Gente, esqueci o nome dele também, me deu um branco, peraí. Tô olhando aqui. Gente, Vicky Muniz. Calma aí. A partir Vicky do Muniz. documentário do Vicky Muniz, deu um branco, mas voltou. Nem consultei nada não, voltou na minha cabeça. Então o Jô falava com todo mundo e protagonizou, comandou entrevistas antológicas, tipo Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo, as três, né, que circulou por vários tweets, as entrevistas com Zeca Pagodinho, que eram absolutamente hilárias, entrevistas com o Roberto Carlos, enfim, ele acabou sendo inspirador, a figura que já tinha sido absolutamente inspiradora, arrojada, visionária, talentosa, no humor, nas esquetes de humor e na criação de personagens que eram leituras críticas, né, da política, da economia, das transformações sociais do Brasil, ele se transformou num entrevistador de altíssima qualidade, que inclusive pautava o jornalismo, né? Uhum. Antes da Isabela nascer e assistir, e nascer no dia do Jô, e assistir e rezar Jô Soares as nossas ofensas, no Pai Nosso particular dela, ele também já tinha participado da minha vida, porque o pai da Isabela gravou um programa do Jô na nossa fita de casamento. A gente gravava, às vezes, porque ia sair, porque estava cansado e tal. Disso. E ele botou uma das fitas, a gente gravava no videocassete, né, na época, anos 90, 1992. E não foi nenhuma grande entrevista, não foi dessas antológicas, antes fosse, né? Uma entrevista absolutamente sem importância, já nem lembro mais. Era um ministro, acho que do planejamento, que ficou mais 3 dias no cargo, assim. Foi uma coisa, pouco tempo depois esse cara já tinha desaparecido. E quase acabou nosso casamento antes mesmo da Isabela nascer, porque eu fiquei muito furiosa com aquela desatenção. Mas também dá a medida do quanto o Jô era importante, do quanto a gente acompanhava isso. E em 2009, eu já colunista do Globo e comentarista no Estúdio I, eu fui convidada para integrar o Meninas do Jô. Eles me convidaram para participar de um programa, e depois desse um programa eu recebi uma ligação do Jô, que eu nem acreditei, eu estava voando quando eu desembarquei no Rio de Janeiro. Tinha um recado dele na minha secretária eletrônica que eu guardei durante muito tempo, mas que depois, nessas trocas de celular, ele desapareceu, que era a voz do Jô falando: Flávia, é Jô Soares, como se não soubesse. Gente! E eu falei, sério, para você não é voltar, eu quero você no programa mesmo. E aí, é uma análise que eu fiz na Globo News e que queria repetir aqui no Angu, porque não era trivial, né, gente? Reunir um grupo de mulheres jornalistas para uma vez por semana falar de política e também de economia. Agendas que eram controladas pelos homens brancos brasileiros, né? Uhum. Pelos homens e, em particular, pelos homens brancos brasileiros. Então, o Jô foi visionário também nisso, né? Nesse momento, a gente não discutia com a ênfase que se discute hoje e nem cobrava com a ênfase que se cobra hoje a representatividade feminina, nem na política, nem na economia, nem na mídia. E o Jô fez isso, né? Eram mulheres debatendo com profundidade, com propriedade, a política nacional, os personagens da política, as atitudes, as medidas e também da economia. E eu fui parar como única negra, né, naquele momento, fui parar nesse grupo que tinha, por exemplo, a Lilian Vitfib, que era uma referência para mim no jornalismo econômico, né, uma das
das primeiras comentaristas de economia, junto com a Miriam, né, em televisão, com a Lúcia Hipólito, que já era uma analista, comentarista política de altíssima qualidade, âncora do CBN Rio, do qual eu fui participar muitos anos depois, já sem a Lúcia, mas ainda hoje estou no CBN Rio, com a Cristiana Lobo, que foi uma referência no jornalismo político de televisão, né, como comentarista que nos deixou no ano passado, com a Ana Tarran, também colunista de política do Jornal do Brasil. Então, assim, foi tão incrível aquela experiência, durou uma temporada e depois outras colegas me sucederam, mas eu acho importante a gente pensar nessa contribuição gigantesca do Jô, inclusive no jornalismo, na projeção do jornalismo político e econômico a partir da ótica feminina, naquele momento, né, num programa de grande audiência na TV aberta. Não era TV a cabo, não. Exatamente. Era na TV aberta. E, além disso, e da projeção da carreira, não só de mulheres comentando, mas da carreira de jornalistas mulheres, né? Porque isso era um status. Eu lembro de você ser reconhecida na rua lá atrás. Nossa, eu lembro. E anos depois. Anos até depois. Hoje. Eu via você no Meninas do Jô. Era um marco, não era uma coisa que passava batido. Era um status na carreira, era um título ser Meninas do Jô. Era muito importante. Então, assim, muita gratidão. E afora isso, né, tô falando da contribuição do humor no jornalismo, nesse tema, né, das entrevistas, um cardápio muito democrático, né, de entrevistados e uma defesa intransigente da democracia, seja nas participações do Jô, na história do Jô como humorista, né, ele sempre fez muita sátira à ditadura, né, às ditaduras, à política, mas também no programa, né, entrevistava todo mundo, mas demarcava muitos dos limites civilizatórios que em alguma medida se perderam. Ele foi um intelectual também brilhante, escrevia para jornal, teve coluna em vídeo no Jornal da Globo, escreveu livros, 9 livros, era um dramaturgo, era diretor de teatro, era ator, né? Ainda na vigência da ditadura, ele estrelou um espetáculo de humor chamado Viva o Gordo, Abaixo o Regime. O regime não era o regime de emagrecimento, era o regime, era a ditadura militar. Então, assim, é um indivíduo extremamente corajoso e comprometido com a democracia, até o fim. Inclusive, nos últimos anos, escreveu artigos na Folha, né, sobre o governo Bolsonaro. E dirigindo cartas, inclusive, ao presidente da República. E até ele, Jair Bolsonaro, tuitou lamentando, né? Saiu uma nota de que uma das últimas coisas que ele falou quando deu a entrada no hospital, já enfraquecido, a equipe médica perguntou se ele tinha alguma restrição de visita, se tinha alguém que ele não gostaria de receber, e ele respondeu só o Bolsonaro. Então, até o último dia foi convicto e, enfim, fazendo, de certa forma, a última aparição também, né, pública piada dele foi ao se vacinar contra a Covid. Então também, e é incrível, mas como vacina virou um ato político, né? Todos nós, né? Impressionante, uma loucura. Postamos. Vacina virou um ato político em razão dessa sabotagem do governo. E ele tinha muito medo de pegar Covid e dizia, acho que foi a Natuza que contou essa história, que tinha que combater, ou a Eliane Cantanhede. Tinha 2 vírus a combater, o da Covid e o Bolsonaro, e o bolsonarismo. Justamente em razão desse compromisso, né, que o Jô tinha com a democracia, com valores civilizatórios. Então, é uma figura que, do ponto de vista da participação do debate nacional, e nesse momento em que a gente discute, né, tanto democracia, defesa da democracia, ele vai fazer muita falta, mas que, por outro lado, estará eternizado. E olha que coisa incrível. Na sexta-feira, quando ele morreu, a gente teve a oportunidade de rever vários dos personagens que ele criou e alguns trechos de entrevista, e como elas são atuais, né? Acho que a TV Globo, foi na TV Globo que teve uma reprise do Viva o Gordo, de uma edição, né? Do Viva o Gordo, que eu fiquei assistindo com o Aidano. E eles falando da inflação, gente, sabe? Do dinheiro que não compra nada, do preço da comida. Tinha personagens sobre isso. A legislação, uma determinada aprovação de legislação, que é uma reprodução de uma arena grega, né, da democracia grega,
e aí deixam entrar o povo, porque né, a Ágora, né? E aí o povo é o Jô Soares. E aí os caras falam, a gente vai, tipo, sei lá, aprovar um salário mínimo de R$2.000. E aí o povo pede para participar e fala, hum. É só uma gargalhada. A participação dele é só uma gargalhada que diz tudo. E aí tem um sujeito que se inflama e fala, não, o povo tá bagunçando demais isso aqui, retirem o povo desse debate. Gente, é tão assim... E a gente está falando dos anos 80, né? Pré-Constituição, é de 1988. Pra gente ver como o Brasil retrocedeu também, né? Para além do óbvio da qualidade do trabalho que não envelhece com o tempo, a temática, né, também não envelhece porque a gente regrediu bastante. Também tem um personagem que são dos meus 2 favoritos, né? O Seba, que é o Sebastião, que é o último exilado em Paris, e ele telefona para a mulher para dizer que ele quer voltar para o Brasil. E ela vai contando as coisas que estão acontecendo no Brasil e o bordão dele é: você não quer que eu volte? Você não quer que eu volte, Madalena? Amancebou-se. E é isso, né? Tem um monte de gente, né, que foi embora. Por exemplo, na pesquisa, não exatamente por razões políticas, mas também na pesquisa científica, por exemplo, né, da inteligência brasileira, dos cérebros que se foram em razão da absoluta falta de condições de trabalho. E tinha o general que acorda do coma e aí se depara com um Brasil diferente, né, redemocratizado, ou se redemocratizando, e ele diz, me tira o tubo, que ele quer morrer a ver o Brasil avançando. E esse me tira o tubo Vamos Malhar, ele cria na onda, era um personagem com a Cláudia Raia, que ele usava uma roupa de ginástica, que era na onda, né, me lembro de ver passando, do culto ao corpo, né, de malhação e tal. E elas estão na academia, a personagem, o Jô faz uma colega de academia da Cláudia Raia, uma personagem feminina. E vamos malhar, e o malhar é malhar também uma percepção de uso da língua portuguesa, né? Que é o malhar de fazer ginástica, mas é o malhar também de fazer a crítica, né, aos temas da sociedade. Então, genial, inspirador. Convido os jovens a buscarem. Tem muita coisa no YouTube, muita coisa. A última coisa que eu queria falar que você falou do apoio do jogo à democracia, uma voz em defesa da democracia. A Dilma, né, soltou uns tweets, uma nota de pesar e falou que às vésperas do impeachment, o Jô foi das únicas pessoas que me deu a possibilidade de falar, que aceitou me entrevistar e que me deixou falar sobre aquele processo em abril de 2016, pouco antes do impeachment, do processo de impeachment ser concluído. Então, ele foi muito criticado, até achei matérias aqui da época de que ele foi muito atacado por ter entrevistado a Dilma, e ele retrucou falando, ele ficou irritado, e ele falou, ela foi eleita, não é um técnico de futebol. Então tem direito a falar, tem direito a esse espaço, retrucando esses ataques que ele sofreu na época. É isso, gente. Fala aí o que você quiser falar. Microfone aberto para você falar do Projeto Querido. Eu comecei a ouvir, mas você já está muito avançada na audição, está maratonando. E como eu digo aqui, isso é feito raro. Em poucos podcasts tem a atenção e a audição de Flávia Ohl. Ela não é uma podcaster do dia a dia, da rotina. Ela ouve só projetos especiais, coisas especiais, tá, queridos? Eu, de fato, seleciono bastante, assim, não sou uma consumidora voraz. Bom, também não dá tempo, né? Mas, enfim. Não, e você ouve muito rádio, né? Eu acho que o rádio ainda tem na sua vida o local que o podcast tem na minha. Eu faço tudo ouvindo podcast, você faz tudo ouvindo rádio. Eu faço tudo ouvindo rádio, acompanhando as notícias pelo rádio. Então, é isso. É uma relação ainda mais antiga, a minha, né? Com essa questão do noticiário, das informações por áudio. Mas Quirino mora no meu coração porque eu acompanho desde muito antes, né, a formação, a estruturação desse projeto. Mencionei por ser conselheira do Ibirapitanga, por conhecer o Tiago Rogero, por conhecer o 1619 da Nicole Hannah-Jones, e é uma inspiração absolutamente fundamental, porque o 1619 ele transporta, né, a construção
da independência, da formação do povo, da democracia, da sociedade americana, a partir da contribuição dos negros e da chegada do primeiro navio com africanos escravizados em 1619. A independência americana é de 1776. Então, muito antes, né, já havia essa participação. A ousadia do 1619 foi esse. E o Querino é um pouco uma outra forma, um pouco não, né? Muito uma forma de contar a história, a independência, a emancipação brasileira, né, a formação dessa nação a partir do protagonismo negro, da atuação nas revoltas, nos debates políticos, nas contribuições para a economia, para a arte, para a cultura, para o arcabouço legal. É muito bonito. E tem uma consultoria em história da Inaê Lopes dos Santos, que é autora do recém-lançado livro Racismo Brasileiro, uma história da formação do país, pela editora Todavia. Eu acho até que a gente já indicou aqui em outro momento. Eu acho que sim, mas já fica aí mais uma indicação desse episódio, vou deixar aqui na descrição. E aí tem o Tiago, que é idealizador, apresentador, coordenador. É tudo incrível. A logomarca é do Draco, do nosso querido Draco Gente, Imagem. Eu não sabia! Que é linda. Tem os designers se retorcendo. Logomarca não existe, a gente sabe. É logotipo. Ai, desculpa. Logotipo. O logo. Logo e marca é como é um pleonasmo, é uma repetição. Tem pesquisa do Gilberto Porcidônio, que é outro craque, colega nosso. O Rádio Novelo você já citou. Enfim, é uma equipe, assim, um timaço. E o projeto tá lindo. O primeiro começa com a independência propriamente dita, e inclusive repensa o mito da independência daquele príncipe regente no cavalo branco. A independência foi assinada pela mulher do Dom Pedro. Ele estava em viagem e ele soube por viagem na carta que o Brasil tinha se tornado independente, porque tinha mas não vou ficar dando spoiler dos episódios, não. Pois não dá spoiler. O episódio 3 é uma coisa linda de se ouvir, porque é sobre a cultura, sobre o samba, sobre a contribuição dos negros na música. E tem uma homenagem a um artista que eu tô embasbacada, eu não sei se eu digo quem ou não, para não cortar a surpresa, mas tem uma homenagem assim que... Então não vou dizer, fala no episódio off, 3... Agora eu fiquei curiosa, mas não fala aqui no Nossa, pod. Eu tô emocionada, revisitando inclusive a obra desse artista a partir dessa perspectiva de afirmação de identidade. É um artista que foi identificado como afrofuturista, mas à luz do que a gente sabe que é o afrofuturismo hoje. É uma coisa assim de uma beleza. Ontem eu chorava ouvindo, não é difícil chorar ouvindo, mas ontem chorava ouvindo a beleza desse episódio. Olha, esse mérito o Projeto Querino não tem de fazer Flávia Al chorar, porque é uma coisa muito fácil. Tem um episódio lindo, o 4, que explica por que o podcast, por que o projeto se chama Querino, nos apresenta o Manuel Querino, que é um intelectual. Eu conhecia o Querino pela antropologia da gastronomia, né? Ele publicou livros sobre a culinária, principalmente baiana, mas brasileira, e sobre esse sentido. Mas ele foi um intelectual muito maior, um professor, cara que primeiro trata da contribuição afirmativa do protagonismo dos negros na construção desse país em todos os aspectos, culturais, econômicos, políticos. Um intelectual incrível, ele é apresentado ali nesse episódio 4, que também fala da relevância e do compromisso que o povo negro sempre teve com a educação. É muito comovente e tem um trecho até que eu compartilhei no Twitter, que é o trecho em que o Tiago, com uma precisão assim cirúrgica, em 2 minutos, explica tudo sobre o que é a política de cotas, de acesso por cotas à universidade e, assim, desconstrói completamente o que se fala sobre cotas e os argumentos ridículos de quem se põe contra e nem conhece exatamente o que é
essa lei de cotas. O episódio 5 que eu ouvi é sobre o trabalho doméstico. Também é essencial. Então, vale muito, muito, muito a pena ouvir, maratonar, em particular neste ano em que a narrativa de independência, o significado de independência, de emancipação do Brasil, está em disputa. Eu preciso lembrar que o presidente da República está reivindicando para si o 7 de setembro, que nem é essa Coca-Cola toda, mas que ele está reivindicando para o seu campo político. Então, assim, eu acho importante a gente relativizar esse sentido, né, o que foi sonegado à maioria da população brasileira, né, o sentido de independência, a partir do Projeto Quirino. E aí queria indicar um outro podcast que eu também ouvi, e que é o Mulheres na Independência. Se o Quirino é um projeto afrocentrado, o Mulheres na Independência, que tem a apresentação da Antônia Pellegrino e a consultoria, a participação da grande historiadora que é a Heloísa Starling, ele fala de figuras femininas, precisamente 6 figuras femininas que foram também protagonistas e, obviamente, porque é o Brasil, invisibilizadas no processo de independência. Tá lindo, eu ouvi o primeiro, ele sai toda quarta-feira. Não, toda quarta-feira até 7 de setembro, começou na quarta-feira passada. A primeira homenageada, né, ou reconhecida, ou apresentada, é Hipólita Jacinta Teixeira de Mello. Eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher, confesso aqui minha ignorância, mas acho que não é só minha. E ela foi líder da Conjuração Mineira, que antigamente a gente chamava de Inconfidência Mineira, né, que tem como mártir e ícone Tiradentes. É muita invisibilidade. É uma coisa impressionante. Essa foi uma mulher que conspirou, uma mulher incrível. O que essa mulher fez, essa Hipólita, é um negócio absurdo, assim. Tipo, e vai ter mais. Não conta. Vai ter a Bárbara de Alencar, da Revolução Pernambucana, de 1817, o trio da Independência da Bahia, Maria Filipa de Oliveira, Urânia Vanério e Maria Quitéria, que são, essas sim, já mais... A Urânia não era conhecida. A Urânia era uma menina que foi recém-descoberta pela professora historiadora Patrícia Valim, também num trabalho com a Heloísa, que foi uma menina baiana que, com 10 anos de idade, ela escreveu um panfleto e distribuiu um panfleto contra a tirania da coroa portuguesa. Um texto incrível! Ela diz que ela tinha 10 anos, cara. É assim... E a identidade dela só foi descoberta agora, no fim de 2021. Sabe? Eles foram fazendo pesquisa, e a Patrícia. Então vai ter um episódio sobre a Urânia Vanério. Olha o tamanho da invisibilização e a importância do fomento à pesquisa. Ai, olha, eu ouço essas coisas, só me deixa mais revoltada. O último episódio, que é no próprio 7 de setembro, da Imperatriz Leopoldina, que é essa que eu mencionei, que o próprio Quirino fala. Quem assinou a independência foi a Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro I. Ela estava como regente em exercício, regente interina, né? Quando ele viajava por São Paulo. Então, pela pressão de Portugal, ela que acabou assinando a independência do Brasil, mas foi obviamente invisibilizada. Então, assim, muito interessante essa perspectiva de debater a independência do Brasil, a autonomia, a emancipação, sob outra ótica, sob o que não nos foi entregue, apresentado, sob não reconhecimento. E uma coisa que eu escrevi na coluna e vou repetir aqui, é que é muito interessante que há esses grupos que foram negados, né, escritos, publicação de livros, reconhecimentos nos livros escolares, eles venham ser, nesse momento do bicentenário, nos apresentados pela oralidade dos podcasts, né? Porque a história dessas pessoas também sobreviveu muito a partir da oralidade. Certeza. A própria Maria Filipa, há questionamentos em relação se ela existiu ou não, porque aquela história dos documentos, né? Cadê os documentos? Cadê os restos mortais? Cadê não sei o quê? Mas isso aí é uma fita banana que vai me levar a outras reflexões sobre por que eu comprei um túmulo, por que eu quero uma lápide, para provar a existência de gente negra. Não, realmente. Fomos de 0 a 100 muito rápido nesse final aqui. Tudo mudou imediatamente. Mas enfim, é isso, gente. Episódio enorme. Chega, basta.
Eu comecei a ouvir agora o Projeto Querino, mas comentarei sobre ele nas minhas redes essa semana. A nossa comunidade do Angu segue firme e forte. Na última semana eu interagi pouco lá, porque eu tinha ficado doente, Martin também. Mas vamos voltar a essas interações por lá. E vamos comentar os episódios lá na nossa comunidade do Angu no Twitter. Que tal? Acho que é um lugar que é legal da gente trocar essas impressões sobre o Projeto Querino. Vamos fazer isso. Também me comprometo a ir comentando lá à medida que eu for ouvindo. Pode ser? Vou deixar o link aqui da nossa comunidade também na sinopse. E lá a gente vai conversando sobre as nossas impressões. E é isso, né, Flaviol? Corram pro episódio 3. Na semana que vem, depois que todo mundo tiver ouvido, eu vou dar uma dica relacionada ao episódio 3. Uma dica de livro relacionada a esse artista que eu comentei sobre o episódio 3. E eu queria só indicar... Deixou o gancho. A Enciclopédia Negra, que eu falei que tinha um outro projeto, né, que faz parte desse contexto, apoiado pelo Ibirapitanga, parceria com da Pinacoteca de São Paulo. Enciclopédia Negra, do Flávio dos Santos Gomes, do Jaime Laureano, da Lília Morris Schwartz. São centenas de verbetes de pessoas negras relevantes, famosas e nem tanto ao longo da história. Então, é também um livro grossão, gente. Tem, 1000 páginas. Aí esse reconhecimento, né, a trazer aí a visibilidade para essas pessoas negras. Ela envolveu também um projeto artístico de construção de imagem de quem não tem registros de imagem. Então, assim, artistas imaginaram retratos. É muito bonito. A gente falou do livro da Inaê, e eu queria só falar um livro que a Lília Morris Schwartz também lançou sobre independência. O livro chama O Sequestro da Independência, recém-lançado pelo Carlos Lima Júnior, Lília Morris Schwartz e Lúcia Stumpf. Sequestro da Independência, uma história da construção do mito de 7 de setembro. E tem o livro 1822, do Laurentino, o mesmo da trilogia da escravidão. Ele tem uma trilogia que é 1808, 1822 e 1889, que é a chegada da família real, a independência e a república. Pois é, mas saiu uma edição bonita, luxuosíssima. Que é famosérrima, super bacana, trilogia, de 1822, a propósito do bicentenário. Foi. É isso, Angulers. Muitas indicações nesse final. Vai estar tudo aqui na sinopse desse episódio, para vocês não se perderem e irem procurar esses conteúdos. Estaremos lá na comunidade do Angu de Grilo comentando o Projeto Querino. O link também vai estar aqui embaixo da nossa comunidade no Twitter. E boa semana para vocês. Até semana que vem, não é isso, Flávio? Semana que vem falaremos de Argentina. Esse assunto tá quicando já aqui há algum tempo. De Argentina e daquele artista que eu não... E do artista, spoiler. Falaremos com o Ariel Palacios pra gente falar aqui de Argentina. O Ariel nem sabe disso, mas ele já tá sendo anunciado. Ele nem sabe, ele estará informado. Falaremos de Argentina, falaremos desse artista. Cuidem-se bem, lembrem-se que estamos em agosto, gosto sempre de lembrar. Dia 11 é o dia da leitura da carta, né, aos brasileiros e às brasileiras, da Carta pela Democracia. E fui. Viva Caetano, viva o Jô. Beijos.